Olá, me chamo Márcio Brito, fisioterapeuta. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do desfiladeiro torácico, SDT. Mas antes de começarmos, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo. Vamos lá. Síndrome do desfiladeiro torácico. Vamos chamar de SDT, que fica um pouco mais fácil para encurtar. É um evento compressivo, uma situação compressiva que acontece em estruturas que ficam entre pescoço e ombro. Portanto, nessa região nós temos muitas estruturas neurais e vasculares. Com destaque aí para a artéria e veia subclávia e o ramo inferior do plexo braquial. Então, nessa região nós temos sítios compressivos que podem gerar, portanto, sintomas como dor de cabeça, dor na face, dor no ombro, dor no tórax, pessoas que sentem até no lado esquerdo uma dor nessa região que parece que é uma dor causada por problema cardíaco, né? Então, uma forma, portanto, de a gente, evidentemente, abordar essa situação é procurar, inicialmente, o cardiologista, afastar a possibilidade de um problema cardíaco e aí, não sendo, portanto, de causa cardíaca, podemos então pensar aí nessa síndrome desfiladeiro torácico, nome complicado, a SDT, tá ok? Então, dor também no membro superior, né? Mais especificamente na região interna, inchaço, edema no membro superior, às vezes uma coloração azulada, fraqueza na mão, aí também pode ocorrer atrofia nessa região, que chama de região tenar na mão, uma fraqueza, dificuldade de movimentação do polegar, muitas vezes a musculatura do polegar também é afetada, ou seja, como o componente do polegar que faz esse movimento, ou então uma abdução, né, que são os abdutores do polegar também podem estar afetados em função de um evento compressivo nessa região. E aqui vamos mostrar para vocês, nessa imagem, a região que eu descrevi anteriormente, a região, portanto, onde pode ocorrer essas compressões e gerar toda essa sintomatologia descrita. E aí nós temos aí, né, estrutura vascular e estrutura neural. Temos vasos sanguíneos e temos nervos. Na verdade, temos raízes nervosas que vão se juntar, se unir e formar nervos. Aí nós temos artéria e veias subclávia, que ela passa ali entre os dois escalenos, escaleno anterior e escaleno médio, e desce e vai passar no espaço chamado costoclavicular. Esse espaço que eu queria que vocês prestassem bem atenção, entre clavícula e costela, nós temos a passagem, portanto, entre esses dois ossos da estrutura vascular. Então aí é também um sítio, um local de compressão vascular e também compressão nervosa, compressão neural. E nessa outra imagem que nós temos é o músculo peitoral menor. E veja que interessante, o que passa embaixo do peitoral menor? Nós temos a passagem, portanto, da artéria, veia subclávia e um ramo também do plexo braquial. Então passa vaso e nervo embaixo do peitoral menor. Então o peitoral menor também, abaixo do peitoral menor, é um outro sítio compressivo, um local que pode ocorrer compressão dessa estrutura. E vamos falar agora de mais um sítio de compressão, que é exatamente na região chamada triângulo escaleno, que é o espaço entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Ou seja, os dois escalenos eles têm a mesma seção, eles se inserem na primeira costela. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o escaleno anterior se insere na região mais anterior da primeira costela, o escaleno médio se insere na região mais posterior da primeira costela, mas a exceção é a mesma, na primeira costela, e forma aí esse triângulo. E no meio desse triângulo, a passagem aí da artéria subclávia. Então veja que um encurtamento, uma disfunção de escaleno pode gerar, portanto, o estreitamento desse espaço e causar uma compressão de artéria e de veia subclávia. Vamos falar de mais um evento compressivo, um sítio compressivo, que é a presença de uma costela cervical. Muito raro de acontecer a presença de uma costela cervical, mas essa costela ela pode gerar uma compressão neural, uma compressão na região mais inferior do plexo braquial, mais especificamente a raiz nervosa que parte C8-T1. Mas repito, é uma ocorrência muito rara de acontecer. Ocorre em menos de 0,5% da população geral a presença de uma costela cervical. Mas é um sítio compressivo importante. A costela cervical não tem nenhuma função, a não ser a função de atrapalhar.
Vamos falar agora sobre tratamento. Existem, portanto, dois tratamentos para este problema, para essa síndrome, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador. O tratamento cirúrgico ele é realizado no caso de uma presença de costela cervical quando se tem absoluta certeza que o causador de todos os sintomas seja a costela cervical. Então é preciso fazer a diferenciação, diagnóstico diferencial, afastar outras possibilidades, como por exemplo síndrome do carpo, que também provoca sintomas muito parecidos. E aí sim, se tiver convicção, certeza absoluta que a causa é a primeira costela cervical, então faz-se uma cirurgia, uma ressecção, uma retirada dessa costela. Vamos falar agora sobre tratamento conservador. O que é importante abordar no tratamento conservador da síndrome do desfiladeiro torácico, ok? Qual é o objetivo do tratamento conservador? Não é simplesmente evitar a cirurgia. Logicamente que a maior parte da síndrome do desfiladeiro torácico não há cirurgia. A cirurgia é muito específica para um caso, muito específico, e que não se tem nem mesmo um comparativo de dizer, ó, é melhor cirurgia que o tratamento conservador, porque são tão poucos os casos raros. É muito pouco frequente acontecer uma costela cervical. Como eu disse, em menos de 0,5% da população tem a costela cervical. E que nesse caso seria abordado através de cirurgia, mas se tivesse total certeza de que toda a problemática, toda a sintomatologia fosse causada por essa costela cervical. Mas, uma parte das vezes, o tratamento ele é mesmo conservador. É importante que vocês procurem um profissional da confiança de vocês, o terapeuta, para que possa realizar esse tratamento. Então, não adianta passar uma única conduta, um único exercício, um fortalecimento que não vai ajudar. Tem que ser um tratamento. São várias condutas que elas interagem e têm como objetivo permitir uma maior mobilidade das estruturas neurovasculares dessa região. Esse é o grande objetivo. Então não existe uma única conduta, existem condutas que têm que entrelaçar, existem ordem de aplicação. Então não adianta, né? Se você vê algum vídeo que fale sobre conduta para resolver esse problema, descarte, porque não existe. Você pode fazer uma conduta, mas não vai resolver nada, porque são várias condutas que tem que ter a relação entre elas, né? A forma de aplicação correta. E muitas são realizadas pelo próprio profissional. Primeiro, posso chamar a atenção aqui de algumas condutas, para sinalizar, seria o fortalecimento dessa região, fortalecimento cérvico-torácico, para gerar uma estabilização cervical torácica. Uma outra conduta seria a mobilização neural, mobilização de estruturas nervosas, de nervos, principalmente os nervos que vão para o nervo superior. Nervo mediano, nervo ulnar, nervo radial, importantes que sejam mobilizados. Mobilização de primeira costela hipomóvel pode gerar também compressão dessas estruturas. Alongamento específico musculares, como por exemplo os escalenos, que nós já comentamos aqui, escaleno anterior e médio, peitoral menor também tem que ser abordado. Fortalecimento de musculatura do ombro, são músculos específicos que têm que ser fortalecidos também. E que é muito interessante ser feita mudanças ergonômicas no ambiente de trabalho, para que você possa realizar, portanto, suas atividades de trabalho sem estar causando compressões. E uma outra atitude, mas aí no caso seria do profissional, uma outra ação, que é uma avaliação, portanto, da condição de vida do paciente, do cotidiano do paciente, para saber como é o seu dia a dia. E aí isso tem que ser feito, evidentemente, pelo profissional capacitado. Mas eu vou deixar aqui para vocês um exercício que pode ser feito rapidamente, e que vocês podem fazer agora mesmo. Vamos lá? Se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito, pelo exercício. Segundo, curta nosso vídeo. Terceiro, compartilhe com seus contatos esse vídeo, para que mais pessoas possam ter informação referente a esse assunto. Ok? Fique com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau.